Visão Espírita. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver. Amigos do Visão Espírita, nós estamos aqui na Fazenda Modelo, o local onde Francisco Cândido Xavier viveu de 1933 a 1958. Neste local foi que Chico, inclusive, psicografou a sua grande obra Paulo Estevão. Vamos mostrar a vocês pontos importantes deste local histórico em que viveu Chico Xavier. Um pouquinho da história do Chico aqui na Fazenda Modelo. O Chico Xavier iniciou aqui na Fazenda Modelo no ano de 1933. E a primeira função do Chico aqui na Fazenda Modelo foi como faxineiro. E mais tarde ele foi promovido a escriturário através de concurso público. E o primeiro escritório que o Chico trabalhou funcionou do outro lado, ali na Cavalariça. E a família do Rômulo Joviano, que era o chefe da Fazenda Modelo na época, residia aqui neste casarão. No ano de 1948, foi construído um outro casarão ali em cima. A família do Rômulo foi transferida para lá e o Chico foi transferido para trabalhar aqui. Ele pediu ao Rômulo para fazer as psicografias dele aqui, porque na casa dele era irmã com filho e era muito barulho. O Chico era muito disciplinado, ele não atendia ninguém aqui no expediente de trabalho. Ele fazia as psicografias à noite e aqui ele psicografou o livro Paulo Estevão. Este livro o Chico gastou 8 meses todas as noites. E durante este período, o Chico teve a companhia de um sapo. E Chico tinha pavor a sapo. Emmanuel falou para ele que não precisava dele se preocupar, porque o sapo também era criatura, filho de Deus. E ele foi se acostumando com o sapo. Quando ele colocou o último ponto final no Paulo Estevão, ele falou assim: irmão sapo, a graça divina também é de brilhar para você. Nunca mais o sapo apareceu. E durante este período também, o Emmanuel mostrou para o Chico todas as cenas do livro numa tela fluídica. O Chico foi vendo as cenas e psicografando. E a cena que mais emocionou o Chico foi a aparição de Jesus a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Que Chico abandonou o lápis, ajoelhou nessa sala e chorou as mais sublimes lágrimas que seus olhos já conheceram. E o Rômulo Joviano, que era o chefe aqui na época, ele já tinha uma ligação antiga com Emmanuel de outras encarnações, porque o Rômulo foi o Cirilo Davenport, do livro Renúncia, ele foi Pompilo Craso, do livro Há 2000 anos, e Ovídio Lúcio, de 50 anos depois. Então, era uma relação bem antiga entre eles. E a família do Rômulo fazia o culto no lar todas as quartas-feiras, com a presença de Chico. Este culto aconteceu ao longo de 18 anos, mais ou menos,
a família arquivou todas as mensagens recebidas ao longo deste período, que mais tarde foram editadas pela editora Vinha de Luz nestes livros aqui, ó. Todos foram mensagens recebidas. Todos eles? Só os de baixo. Todos foram mensagens recebidas no culto no lar através do Chico. E este quadro aqui é de um dos cultos, só que este culto já aconteceu no casarão lá de cima, para onde eles foram transferidos. Este culto aconteceu no dia 17 de agosto de 1951, com a presença de Pietro Baldi, que era um italiano de formação católica que veio, na época, conhecer os trabalhos de Chico. No dia desta reunião, eles receberam mensagens simultaneamente, e o Chico recebeu uma mensagem de Maria Ubaldi, que era irmã do Pietro. Só que quando o Chico falou que a mensagem era da irmã do Pietro, ele falou assim: minha irmã com este nome está viva. Deu um choque em todos eles, e eles ficaram apreensivos, que eles pensaram que o Chico havia errado. E o Pietro ficou pensativo. Depois ele lembrou que ele havia perdido uma irmã de nome Maria quando ele tinha 3 anos de idade. E mais tarde ele teve outra irmã com o mesmo nome, que era a que estava viva. Aí deu um alívio em todos que o Chico não havia errado. Esta mesa e essas cadeiras são as mesmas que estão na sala aqui ao lado, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Essa sala aqui faz parte, né, do escritório que o Chico trabalhou aqui. E essa é a mesa do culto da casa do Rômulo Joviano. E o Chico já psicografou 524 livros, mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Todo o direito autoral foi doado às instituições beneficentes. Ali a gente ainda tem foto da visita do Pietro Baldi. Nesta fazenda aqui, nos anos 50, já havia ordenha mecânica. E hoje aqui funciona graças a uma parceria que a UFMG fez com a Federação Espírita Brasileira e a União Espírita Mineira. Mas quem mantém o espaço funcionando é a União Espírita Mineira. Essa estátua foi feita por Kleber Gomes, que é um morador de um município vizinho aqui. Janete, eu estou vendo aqui uma figura conhecida que foi feita até pelo nosso amigo Nil. De onde veio essa figura? Veio de São José dos Campos, em um evento que teve lá, e o John gostou e falou assim: me dá porque eu vou levar para Pedro Leopoldo. Foi do 10º encontro de Chico Xavier. O nosso amigo Nil, que é o artista lá que fez, muito bonita, hein? Muito bonito. Todo mundo que vem aqui em Pedro Leopoldo adora tirar foto com ele. Aqui nós temos algumas fotos da época do Chico aqui na fazenda. Nós estamos aqui. Mas hoje aqui foi modificado, não é mais uma casa, é um auditório. Aqui são pessoas que trabalhavam com Chico aqui na época. A vista dessa varanda é aqui na frente. Essa é uma estrada antiga que ligava Pedro Leopoldo à fazenda, era o trajeto que Chico fazia. O transporte utilizado na época era bicicleta ou charrete. Ele fazia sempre de charrete, e essa charrete está exposta lá no fundo, depois eu vou mostrar para vocês.
E ele era um exímio datilógrafo. Diz que era uma rapidez e uma perfeição impressionante. Essa história para José Issa Filho, que era um escritor de Pedro Leopoldo, que narrou em um livro dele. E o John Arley pegou essa história do Zé Issa, narrou em um livro dele que chama O Voo da Garça, bem na parte de apresentação tem essa história. Ela contava que no dia 1º de abril de 1910, essa várzea amanheceu coberta de garças e de lírios como nunca visto antes. E essas garças sobrevoavam Pedro Leopoldo exalando o perfume dos lírios. No dia 2 de abril, ao meio-dia, nascia Chico Xavier. Diz que nunca mais foi visto tanta garça e tanto lírio como naquele dia. E quando Chico foi transferido para Uberaba, de vez em quando ele visitava Pedro Leopoldo e visitava a Fazenda Modelo. Em uma dessas visitas, ele chegou aqui na frente, que eu não sei o local exato. Ele agachou, beijou o solo e falou assim com as pessoas que estavam com ele: se vocês soubessem os espíritos que aqui passaram, vocês também beijariam o chão. Diz que enquanto ele psicografava o livro Paulo Estevão, todas as madrugadas ele saía aqui e olhava o firmamento. O dia que ele colocou o ponto final no Paulo Estevão, que ele saiu aqui e olhou o firmamento, ele viu aquelas luzes fortes se aproximando. Elas foram batendo no chão e materializando os personagens do livro. Ele cumprimentou um a um. Ninguém quer mitificar, divinizar a figura humana de Chico Xavier, mas ao contrário,
dar destaque à sua figura humana, porque sendo tão humano quanto nós, Chico Xavier deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém fora do planeta. O nosso tema de hoje, o essencial em Chico Xavier, exatamente para destacar a humanidade de Chico Xavier. Como diria o Carlos Bacelli, Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. E aí eu vou destacar um episódio que até hoje me chamou muito a atenção e permanece insistentemente na minha memória. Estávamos lá no Grupo Espírita da Prece, visitando o Chico, ele atendendo as pessoas, e tinha uma fila numerosa. De repente, no meio da fila, surta uma senhora de tanto sofrimento. Ela havia perdido a mãe, os filhos e o marido em um acidente automobilístico. Eu estava ao lado dele e imaginei como que ele vai consolar uma dor que para mim é absolutamente inconsolável. Eu achei que ele falaria esses jargões que por hábito a gente tem para tentar consolar, mesmo porque a gente também não sabe muito o que dizer. Chico Xavier não disse nada. Se levantou, caminhou em direção a essa mulher e choraram os dois, publicamente. Eu fico me perguntando até hoje, que homem é este que sensibilizou pelo sofrimento de alguém que ele nunca viu? Ele não disse nada e eu diria a vocês, ele disse tudo. Alguém me disse uma vez que isso aí é amor, mas eu volto novamente com a pergunta, que amor é esse que o Cristo nos ensinou? Do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. O maior legado da vida e da obra de Francisco Cândido Xavier. O grande legado de Chico Xavier é difícil de ser mensurável. Eu acho que é um legado para a humanidade terrestre como um todo, um legado que transcende as fronteiras da religião espírita, do movimento espírita. Chico Xavier demonstrou na prática, em sua vida de renúncia e amor, a exemplificação do Evangelho de Jesus, redivivo nos postulados espíritas cristãos, demonstrando a realidade da vida eterna, da vida imortal, aquela existência prática do espírito que vai transcender a morte do corpo físico, viver no mundo espiritual, se relacionar conosco. E Chico Xavier tem um contributo neste processo de esclarecimento incalculável. Então, um grande legado de Chico é o legado do esclarecimento espírita cristão, com a nova visão da religião cósmica do amor e da sabedoria. E eu considero que Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel são a continuidade de toda a obra doutrinária, de toda a obra da doutrina espírita. Portanto, o legado que a obra de Chico Xavier deixa para nós é vital para nós transformarmos nesse mundo em um mundo melhor. A obra de Chico Xavier não é uma obra para o espiritismo, não. É uma obra para o mundo. Uma descoberta de um mundo espiritual que ninguém conhecia antes. Eles são continuadores de Allan Kardec e, quiçá, que nós possamos também, que divulgamos algo dentro da doutrina espírita, ser continuadores de André Luiz, ser continuadores de Emmanuel e, acima de tudo, ser continuador talvez do maior, que é Chico Xavier, né? A sua obra é magnífica, exemplar, e exemplar, quando eu digo, é que ele mostra a obra e deu o exemplo para nós com essa obra que ele trouxe para a gente. Paz e alegria em todos os corações, hoje e sempre. O legado de Chico Xavier é um legado de bênçãos espirituais, de luzes espirituais, porquanto o Espiritismo é a revivescência do Evangelho.
Allan Kardec nos trouxe a codificação, o Consolador Prometido. Chico Xavier é o desdobramento do trabalho iniciado na França pela espiritualidade superior, em meados do século XIX. Chico Xavier, através de seu trabalho mediúnico, mas também pela sua vivência do Evangelho, pela sua exemplificação, pelo seu modo de aplicar a mensagem da doutrina no cotidiano e nos ensinar como fazer isto, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O legado de Chico Xavier é um legado imortal, como é o legado da própria doutrina espírita. São palavras de vida eterna, as palavras do Cristo, que encontraram no espírito de Chico Xavier eco, sendo ele um dos mais lúcidos discípulos do Senhor. Meus amigos, antes eu queria dar um outro depoimento. O que me chamou mais atenção em Chico, eu não procurei o espiritismo pelo sofrimento. Eu procurei o espiritismo pela curiosidade. Eu nasci em Pedro Leopoldo, cresci ouvindo falar em Chico Xavier. Minha mãe dizia: meu filho, cuidado com esse negócio de espiritismo. Mas o Chico Xavier é gente boa. Para a gente ver a autoridade moral de um Francisco Cândido Xavier. A família do Rômulo Joviano foi transferida para o casarão atrás daquelas árvores ali, onde vocês vão ver só uma sombra. E lá tem uma varanda e tem uma bancadinha onde o Chico ficava sentado, aguardando o horário do culto nas quartas-feiras. E bem na frente tem uma árvore de flamboyant. O Chico olhava em direção a esse flamboyant, ele via um portal se abrindo e as entidades de luzes chegando para o culto. Nesse mesmo lugar, ele viu um facho luminoso descendo na copa do flamboyant. Era a enfermeira Narcisa descendo do nosso lar com uma equipe e montando acampamento aqui nessa região, porque aqui foi formado um hospital espiritual para atender os soldados recém-desencarnados da Segunda Guerra Mundial que estavam apegados aqui na Terra. E o Chico foi para auxiliar nesse tratamento. Então ele conversava com os desencarnados, gesticulava, agacha a conversa com um, com o outro. E naquela época as pessoas passavam e falavam assim: ah lá, ele é mesmo louco, só fica no meio do mato falando sozinho. E hoje os médios videntes que vêm aqui, eles falam que o hospital está em atividade, que hoje ele funciona atendendo os recém-desencarnados de Pedro Leopoldo e região, que é uma região muito extensa. E teve um que me falou que ele ainda atende os recém-desencarnados dessas grandes tragédias. Então, quase todas as pessoas que chegam aqui na fazenda falam que quando entra do bambuzal para cá, que a energia que é outra, que o clima é outro. Eu falo que com o trabalho espiritual sendo realizado aqui e nessa natureza não tem como ser diferente.
Gostaria de convidar a todos a conhecerem a Fazenda Modelo, o Espaço Cultural Chico Xavier, Fazenda Modelo, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a terra que o Chico Xavier nasceu. Os horários de funcionamento aqui na fazenda é de 9 às 17 horas, de segunda a sábado, com intervalo de 11 a meio-dia para o almoço, e aos domingos, de 8 às 15 horas, com intervalo de 11 a meio-dia para o almoço. Será um prazer recebê-los. E vocês vão sentir aqui nessa fazenda uma energia maravilhosa, uma energia inexplicável. Corrente de energização da água. Queridos amigos, chegamos a mais um final de programa dentro do Visão Espírita. Queremos convidá-los para participar conosco de nossa prece de encerramento. Mas antes, não se esqueça de colocar o seu copo com água para que ela seja energizada. Prece, afinal de contas, o que é prece senão um ato de fé? A mais sublime forma de expansão do sentimento humano, partindo da criatura para o Criador, segundo Emmanuel. Ora, amigos, prece é um momento de muita sublimidade. É um instante em que nós nos propomos a conversar com Deus. E que nossa conversa com Deus seja levada na mais absoluta sinceridade. É quando nós pedimos proteção para nós, sim, é justo. Mas vamos também pedir proteção para todos aqueles que passam por dificuldades muito maiores do que as nossas. É quando nós nos lembramos, enquanto os irmãos nossos ainda estão envolvidos em conflitos de guerra. É quando nós pedimos para aqueles que estão presos a leitos de hospital, ou presos em penitenciárias, em cadeias, ou presos até dentro de si mesmo, buscando a porta libertadora, mas se esquecendo de Deus. Então, quando nós oramos, nós pedimos sinceramente as bênçãos do Pai para todos nós, mas também para toda a humanidade. Pedimos sim para toda a criação de Deus, incluindo nela os animaizinhos, incluindo nela a vegetação, enfim, todos esses problemas que nós estamos vivendo, muitas vezes por descuido nosso mesmo. Então, vamos pensar sim em um mundo melhor, mas que esse mundo melhor só vai ser alcançado partindo de cada um de nós, da nossa responsabilidade, da nossa dedicação, mas acima de tudo, ao amor que nós possamos colocar em tudo que existe. Amemos o próximo, mas amemos também a nós mesmos. Amemos tudo que realmente se apresenta para nós como criação de Deus. E amando as criaturas de Deus, a criação de Deus, nós estaremos demonstrando o nosso grande amor por Ele mesmo. Assim, oremos com todo o amor, com toda a sinceridade, nunca nos esquecendo de agradecer sempre. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender.